agradecer, né, a presença dos nossos amigos que vieram para fazer um estudo para nós, uma palestra, né? E se disponibilizaram, sair das suas casas desde ontem, né? E vieram com todo carinho, com todo amor. É pena que o pessoal às vezes não sabe aproveitar, né? E nós vamos começar fazendo a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador e Criador de tudo que existe. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nossa casa espírita. Que possamos valorizar cada momento, cada minuto dessa existência, dedicando um pouco mais ao nosso lado espiritual. Vamos agradecer ao nosso modelo, nosso guia, que é Jesus, aquele que veio nos ensinar a lei do amor, da caridade, do perdão, ensinando-nos a ser fraternos, compreensivos, tolerantes, ensinando-nos a ser mais humildes, mais simples. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que estão aqui nesta manhã de domingo, nos ajudando, nos auxiliando, para que possamos aprender e apreender um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Doutrina de amor, de fé raciocinada e de lógica, e principalmente consoladora. Vamos nesse instante orar por todos, encarnados, desencarnados, por todas aquelas pessoas que necessitam das nossas preces, das nossas orações. Pai nosso que estais aqui em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis, Senhor, cair em perturbação e em tentação, mas livra-nos de praticar o mal. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou convidar os nossos amigos aqui. Qual que é que vai começar? Se hoje eu colaboro mais com o nosso companheiro. Como que é o seu nome mesmo? João? Então, Joãozinho. Eu estou me lembrando neste momento de uma frase de um dos homens mais sábios, né? Porque além da inteligência, ele tinha a experiência, a vivência, né? Einstein, um dos grandes cérebros da humanidade, e ele afirmou uma certa vez que uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho normal, né? O tamanho anterior. Eu fiquei pensando nisso porque muitas vezes o que se guarda, eu tenho aprendido isso nos estudos, nas palestras, às vezes, de 4, 5 horas de estudo, a gente capta uma ideia. Mas essa ideia já é renovadora, não é? Já abre horizontes enormes. Então, a gente não precisa a preocupação, né, de manter essa preocupação de captar tudo, porque nós somos muito limitados, né? E a memória também, né, já não ajuda tanto. Então, de repente, algo que for falado, a nossa expectativa é essa.
quando a companheira falou, né, saíram das suas casas, vieram com tanto carinho, com certeza foi esse espírito que nos trouxe. Mas a expectativa de trazer uma ideia que já amplie o universo, né, interior de compreensão do mundo, da nossa posição, né, da nossa tarefa, da nossa missão aqui nesta reencarnação. Se nós conseguirmos trazer uma ideia que já ajude, e cada um às vezes capta uma, não há uma uniformidade aí, não é algo que não é um companheiro, e nós somos 3, trouxer, vai bater de repente numa demanda profunda de um companheiro, e o outro já não tem necessidade, ou ainda não tem condição, ou não está pronto, ou não precisa elaborar aquela ideia, né, naquele momento, tá certo? Cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem um ritmo, então vamos seguindo, né, com todo o desejo de colaborar com a compreensão de temas tão complexos, tão importantes, quanto os que estão sendo trazidos para o estudo desta casa. Muito oportuno, né? Vamos lembrar que a FEB já sugeriu a todas as casas espíritas que mantenham essa campanha permanente, não é, de atenção à família, de compreensão da importância da família no processo evolutivo do espírito, não é isso? Então, é assim que nós queremos colaborar com o que a gente puder. De repente, uma ideia só, não é, mas já vai servir para alguém, não é? Isso já nos gratifica bastante. Ontem nós tratamos de uma forma geral, não é, mais abrangente, a questão da família, conceito, tipos de família, o histórico da família, houve a projeção da família do futuro e começamos a analisar desafios da família contemporânea, né, dessa que nós estamos vivendo, que constituímos ou estamos inseridos nela ainda, ou vamos constituir daqui a algum tempo, né, temos jovens aqui também. E vamos lembrar então aquele conceito de que a família é um ponto de convergência do passado. Estamos no presente, mas inseridos num somatório, né, numa realidade que se soma a muitas vivências, né, que convergiram para que ela existisse dessa forma, neste momento, neste lugar, nessa cultura, nessa sociedade. É a visão espírita da família. E renascemos todos para crescermos, evoluirmos, né, aprendermos, reconstruirmos caminhos que não foram bem trilhados. Então, hoje de manhã, nós vamos trabalhar alguns desafios específicos. Eu vou trabalhar um pouquinho mais profundamente a questão dos limites, a construção dos limites, né, nesse processo de educação. O que é isso? Não é? É a influência externa sobre a criança ou sobre um outro ser, buscando potencializar, né, retirar desse ser o que ele tem de bom, não é? O que ele tem de sementes de crescimento, não é? Isso que quer dizer educação, com o objetivo de levá-lo a um processo de autoeducação. A gente considera que o processo educativo realmente só é bem sucedido quando ele se transforma, depois de um determinado tempo, num processo de autoeducação. Né? O próprio ser que recebeu aquelas influências do meio, ele dá continuidade por ele mesmo, né, a esse processo de crescimento, de busca interior, superando as suas dificuldades, as suas mazelas. Mas quando renasce, não é, ele ainda está, ele está
inserido num contexto, e este contexto que precisa ser educativo, não é, vai ser o objeto do nosso estudo, então. Eu gostaria de começar projetando uma frase do livro A Gênese, onde, quem pode projetar para mim? Ah, você faz esse favor? No livro A Gênese, há uma afirmativa que me faz pensar muito. Vamos seguir, Luiz? Vamos seguir. Eu gostaria de começar refletindo sobre... É o último capítulo da Gênese. E neste capítulo, Kardec faz considerações a respeito dos tempos que estão chegados. Então, ele começa a aprofundar, não é, essa notícia tão alvissareira de que estamos inseridos nesse momento de transição planetária. Os tempos são chegados. Mas esse tempo, ele traz grandes desafios dentro dele, para que consigamos chegar à sociedade do futuro, né, ao mundo de regeneração. Então, ele afirma isso. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela reencarnaria, quer dizer, né, na Terra, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, isso nos enche o coração de alegria e de esperança, né? Sabendo que a cada geração, não é, virão espíritos já mais adiantados e propensos ao bem. Continuamos. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não vamos ter a ilusão de que a cada geração nós vamos receber espíritos perfeitos. Vamos aprofundar isso um pouquinho depois, não é? Então, nós não vamos esperar receber em nossas famílias espíritos já em alto grau evolutivo. É lógico que alguns vêm já em tarefas missionárias, mas eu estou falando a maioria. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, essa frase me chamou muito a atenção, porque aqui Kardec, quando aborda essa influência perniciosa do mundo, ele está nos esclarecendo que muitas vezes o espírito nasce com a predisposição ao bem. Não é isso? É isso que vocês entenderam? É o que eu estou entendendo. O espírito faz o planejamento reencarnatório e nasce com uma predisposição ao bem. Agora, isso vai ser atualizado, desenvolvido, concretizado, mais ou menos de acordo com a influência que receber do mundo, quer dizer, da sociedade, do grupo onde ele for inserido. Aí entra a importância fundamental da família, que é um ambiente, não é, que vai receber, que está compromissado com aquele ser, não é, e que o recebe para ajudá-lo, não é, a desenvolver todo o potencial que ele traz e superar as mazelas antigas. Então, aqui entra o tema da nossa reunião, né, desde ontem, do nosso seminário.
Sonhamos todos com este mundo de regeneração, mas a família de hoje tem esse papel preponderante de trabalhar os desafios que podem interferir grandemente na trajetória daquele espírito que está chegando. Então, o primeiro que nós vamos ver é a questão do limite. Por quê? Os psicólogos, os educadores, de um modo geral, eles têm apontado na família contemporânea este grande problema, que é a dificuldade dos pais colocarem limites aos filhos. O que pode ser feito, o que não pode. Até onde ele deve ir e onde ele já não pode ultrapassar. Né? Aquilo que é bom, aquilo que não deve ser feito. Questão de limites. Então, todos os educadores, todas as pessoas que se dedicam ao estudo do desenvolvimento infantil, têm levantado esta questão que eles chamaram de síndrome do imperador. Síndrome do imperador. Eles caracterizam isso como um conjunto comportamental que tem afetado milhões de crianças na sociedade ocidental de um modo geral, né? Então vamos ver. Passa para mim, Luiz, que nós já são... Que horas são, por favor? 9? Eu tenho 15 minutos. Ah, é? Isso mesmo. Bem, então eu gostaria de começar citando bases para que esses estudiosos apontam para que essa síndrome esteja em vigor na sociedade moderna. Então eles citam a crença dos pais, da grande maioria dos pais, de que a missão deles é de fazer os filhos felizes. É o grande sonho, é aquilo que os pais mais almejam. Eu sonho que o meu filho seja feliz. Tudo que eu quero na vida é fazer o meu filho feliz. E aí o que acontece? Dizer não traz sofrimento. Nós vimos ontem, né, e se tivermos um tempinho hoje, vamos passar a pedidos o filme da obesidade. Vocês viram como que as mães enchem os olhos de lágrimas para dizer não a um filho, para não tomar refrigerante, para não comer doce? E os meninos falam assim, mas eu quero! Mãe, me dá porque eu quero! Não é? O outro já vai com a sedução, né? Oh, mãe, por favor, né? Eu gosto tanto. E os pais querem ver os filhos felizes. Consideram que isso é a tarefa primordial deles. E aí se torna impossível dizer não. E eu vejo que para nós espíritas existe uma outra crença, baseada naquilo que falamos da Gênese, que os nossos filhos são espíritos mais evoluídos do que nós. Né? Então, quando alguém recebe um neném em casa, logo começa, nossa, mas ele é tão inteligente, né? Tão esperto, ele é tão isso, ele é tão aquilo. Então a gente percebe que a família já recebe aquele ser com um espírito, muitas vezes, mais adiantado. E aí, como é que eu vou educar? Como é que eu vou educar um espírito que eu reconheço que, pelo menos intelectualmente, né? E eles são danadinhos mesmo. Mas o desenvolvimento da inteligência não quer dizer predisposição ao bem. Às vezes a gente confunde, não é? A questão moral, né? Das conquistas morais com conquistas intelectuais. Muitas vezes a gente recebe dentro de casa, né, um espírito extremamente inteligente, né, com grande potencial intelectual, mas com graves compromissos morais. E a educação é a responsabilidade principal dos pais. Então, dizer não é um instrumento importantíssimo nesse processo.
melhor amigo do meu filho. Eu sou o melhor amigo. Não é? Nós conversamos sobre tudo. Aí tanto os pais esperam que os filhos contem, quanto os pais também contam para os filhos. Às vezes aspectos de intimidade até do casal, dos conflitos do casal, porque há uma relação horizontal entre pais e filhos. São iguais, estão no mesmo grupo de iguais. Então um faz confidência para o outro faz confidência para o outro, porque eu tenho que ser o melhor amigo do meu filho. O amigo não tem a função de educar. Então os pais, eles precisam ter diálogo, sim, né? Precisam, é importante construir esse ambiente de abertura, mas tem que ser mantida a hierarquia. A autoridade parental não se pode abrir mão dela. É uma função específica do educador, e o primeiro e grande educador é o pai, é o casal, né? São aqueles responsáveis pela criança, né? Nem sempre pai e mãe, mas alguém, né, tem que assumir essa função de educador, ou um grupo. Que na realidade, todas as crianças, e isso faz parte do desenvolvimento infantil, elas passam pela fase do egocentrismo. Elas se consideram o centro do mundo. Elas querem tudo para elas. Isso é a grande maioria, né? Querem tudo para elas. Porque são regidas pelo princípio do prazer. Então, se tem uma coisa gostosa para mim, se tem um brinquedo interessante, é meu, não é? Elas se consideram o centro do mundo. Isso é uma fase natural no desenvolvimento da criança. Mas essa fase tem que ser superada. Agora, à medida que os pais consideram que não podem dizer não, que se negarem alguma coisa para a criança, ela vai sofrer, e eu não quero ver meu filho sofrer porque ele tem que ser feliz, senão eu fracassei. Se o meu filho não for feliz, eu fracassei na minha tarefa de pai e de mãe. Enquanto houver essa compreensão, nós vamos buscar a chegar ao mundo de regeneração, gente. Porque estamos criando seres com uma deformidade emocional, afetiva. Seres que não vão conseguir se inserir de uma forma produtiva na sociedade. Então, trouxe aqui para a gente, né, contribuir mais um pouquinho, uma frase de Alcione no livro Renúncia. Olha que frase interessante. Essa história aconteceu no ano 1600 e pouco. 1600 e pouco. E Alcione, conversando então com um grupo familiar, né, onde ela estava como uma empregada, uma servidora, ela falou, né, para os donos da casa, os pais ali, que tinham uma filha com grandes problemas de comportamento. Ela falou: no entanto, reconhecemos que uma criança que somente receba consolações e mimos paternos, isso em 1600 e poucos, né? Os pais faziam toda a vontade daquela filha, somente receba consolações e mimos paternos, arrisca-se a envenenar o coração para sempre na sede insaciável do capricho. Vamos seguir isso, por favor. Então, dentro dessa síndrome, não é, da criança que manda, aquela criança autoritária, aquela criança que tem todo o poder, que quando chega na sala de aula também não consegue conviver com colegas, não consegue ter amigos. Quais são os erros educacionais cometidos pelos educadores, né? Pelas figuras responsáveis pela educação dessa criança? Primeiro é a superproteção. Os pais ficam em cima, não é, para que não machuque, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode, né? Fica atento para que ela não se machuque de forma alguma, nem física e nem emocionalmente, não é?
qualquer situação de conflito, os pais estão ali, ao invés de potencializar a criança para ela resolver aquela dificuldade, às vezes com um coleguinha da mesma idade, os pais é que vão lá tirar a satisfação, brigar com os outros pais, tentar resolver as questões. Não é isso que acontece? Super protege. Meu filho não pode sofrer nada, não pode ter problema algum. Eu estou aqui para parar o caminho, não é? Para, se possível, para pietar de todas as formas possíveis. Mas, ao mesmo tempo, a super indulgência para aquelas características de personalidade que vão surgindo e que a criança traz da sua bagagem pregressa. Aí há uma super indulgência. Outro dia eu estava ouvindo até um psiquiatra comentar, não é, que depois que houve o diagnóstico de TDAH, não é? E é um diagnóstico que tem sido muito fácil de ser feito, né? Então a situação piorou demais, porque a criança recebe este rótulo e a partir daí os pais falam: mas não vou corrigir não, porque ela é TDAH, não é? TDAH é uma criança que, ao invés dos pais se capacitarem para lidar com aquelas dificuldades comportamentais, eles se escondem atrás do diagnóstico, não é? E já consideram que aquilo ali não vai mudar, é trabalhoso, né? Ter uma criança portadora desse transtorno. Então começam a arranjar desculpas. TDAH é um exemplo, mas a gente, é muito comum. Coitadinha, ela está agindo assim porque o pai, né, saiu de casa. Então a gente arranja desculpas para passar a mão na cabeça do filho e não corrigir aquele comportamento. Medo de ver a criança sofrer. É mais fácil deixar passar. O sentido exagerado do eu é a questão do egocentrismo. Então a criança quer, eu cedo. E aí nós vamos aumentando este egocentrismo, que teoricamente teria que ser superado na primeira infância, não é? Até chegar a um comportamento de mais cooperação, né? De inserção na vida comunitária. Mas como a gente não trabalha esse desafio enquanto a criança é pequena, a gente tem dó, não é? A gente arranja as desculpas múltiplas, a gente vai aumentando esse sentido exagerado do eu. Eu posso, eu quero, eu tenho direito. Aí eles ameaçam os pais se recolhem e vira essa confusão. Catastrofização dos fatos. O problema surge, não é? Uma dificuldade surge, nem é problema. Às vezes é um pequeno incidente, não é? A criança tropeçou, caiu, ralou o joelho, a mãe já vem correndo, não é? O outro também vem correndo, a avó vem, a babá vem, a família toda se mobiliza porque sangrou o joelho. Então, aquilo que poderia ser utilizado para mostrar à criança que ela é forte, não é? que ela consegue superar aquilo. Estou me lembrando de um psiquiatra muito famoso americano chamado Milton Erickson. Então ele conta que quando ele era pequeno, ele caiu, né? Saiu muito sangue. A mãe, ao invés de chegar desesperada, coitadinho, né? Vem cá no colo da mamãe, vou buscar o médico, vou fazer. A mãe falou assim: nossa, mas que sangue vermelho você tem. Então dizer que levantou todo feliz da vida, porque o sangue dele era muito vermelho, né? E ele se viu forte, né? E a mãe era uma pessoa sábia. Então, qual a criança que não vai passar por uma situação dessa? E aí, quando o adulto chega e já mostra todo o desequilíbrio, porque a criança está com dor, porque a criança machucou, não é?
o adulto já desestabiliza, a criança vai se desestabilizar e se enfraquecer também. Vamos seguir. E como consequência desses erros educacionais que a gente comete sem saber que está cometendo, né? Acreditando que a gente está cumprindo o papel da gente, nós temos a mutilação emocional da criança. Muito triste isso, né? Então, há um profissional que inclusive afirma isso. É como se nós cortássemos as pernas de uma criança. Como que ela vai andar no mundo no sentido de enfrentar os desafios reencarnatórios, sendo que ela está vulnerabilizada, enfraquecida pela atitude daqueles que renasceram, não é, para ajudá-la a superar e a se reconstruir. Então, vamos ver. É só apertar aqui, gente? Como que é isso? Então, nós estamos criando dependência da criança dos pais, de nós. Então, à medida que a gente está ali para super proteger, para evitar todos os problemas, não é? Para atender as vontades, qualquer dificuldade, desafio que surgir para a criança, né, dos mais simples, como esse de se machucar, de cair, de ralar o joelho, e a gente faz disso um problema muito grande, nós estamos mostrando para a criança que ela não dá conta de resolver. Lá em casa. Nós é que ela precisa de nós. Já era mostrado onde ficava um vidrinho de mertiolate. Na sua casa eu já vi essa. E com os meus filhos eu fiz da mesma forma. Você sabe onde fica o vidrinho de mertiolate? Então, levava isso como um fato natural da vida, inerente ao processo de desenvolvimento. Não é? Toda criança vai cair da bicicleta, do que for. Não é? Mas a gente faz aquele auê tremendo, então a gente mostra para a criança, não é, que ela não é capaz. Então, que ela precisa depender da gente para resolver os problemas. Continua. Então, e se ela percebe que ela não é capaz, ela desenvolve uma sensação, não é, de que ela é menor, que ela é pior, de que ela tem menos valor, que ela não dá conta. Se ela é dependente, ela precisa do adulto, precisa dos pais para resolverem as questões menores, às vezes de convivência, não é, com um coleguinha da mesma idade, de 4 anos, 5, 6 anos. Então, ela cresce com essa autoestima baixa. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu tenho que chamar mamãe, papai, vovó, titio, titia, né? Para me defenderem, porque eu não sei. E, gente, se há algo importante para alguém enfrentar a vida, é acreditar nela mesma. Acreditar que ela tem recursos internos para superar aquela dificuldade que se apresentou. Dificuldade de relacionamento. Se eu sou o centro do mundo, se eu mereço tudo, se eu posso tudo, como é que eu vou compartilhar alguma coisa? Como é que eu vou me inserir num grupo de iguais? Eu não quero ser igual, eu quero ser superior, eu quero mandar. É a situação do dono da bola, né? O menino que chega e, né, se leva um gol contra, né, pega a bola e vai para casa. Eu não sei enfrentar isso, um gol contra o meu time, não é? Então, essa dificuldade de relacionamento é fonte de grande sofrimento para todo ser humano, porque nós somos seres gregários. Nós crescemos, precisamos do outro para a gente crescer, para a gente se realizar, para a gente se completar. E se eu não aprendo a me relacionar, não é? Se eu quero tudo para mim, se eu mantenho essa postura de egocentrismo, como é que eu vou me realizar na vida? Vou ficar solitário,
sozinho. Eu acho, gente, não está na hora? Já passou? A vulnerabilidade. Então, aquela mãe, aquele pai que não queriam ver o filho sofrer, não é? Que achava que a missão de pai e de mãe é fazer o filho feliz, de repente, está contribuindo para esta realidade aqui. De dor, de sofrimento, de desadaptação. Porque o filho está fragilizado. Aquele ser que nasceu com aquele potencial todo para ser desenvolvido, está descrente das possibilidades dele. É isso. Eu não vou ter condição de ler. Esse texto que a Beatriz aborda, ele tem a ver com o meu texto. Eu prefiro abrir mão do meu texto e a Beatriz concluir, porque essa é a base. É a base, tá? Não, eu fico constrangida. Preciso de limites. Então, aquela síndrome, a síndrome do imperador, não é? Que acomete as crianças pequenas, costuma redundar nessa outra síndrome aqui, que já vai envolver os adolescentes. Então, esse nome, inclusive, né, eu conheci há pouco tempo, mas eu descobri que ele foi elaborado por grandes pesquisadores do comportamento humano de universidades americanas e europeias. Eles deram este nome muito interessante aos adolescentes que apresentam características de comportamento semelhantes e que eles deram o nome de flocos de neve. Por quê? Porque a neve é linda, não é? A gente acha a neve a coisa mais maravilhosa, sobretudo para a gente que não mora em países onde cai neve, né? Nossa Senhora, eu vi a neve caindo quando a gente vai, às vezes, em uma viagem. Então é aquela geração que enche os olhos, mas que na realidade, o que acontece? Ela desmancha, né? Ela é frágil demais. Em pouco tempo, ela já perdeu o brilho. Então, quais são as características comportamentais da geração flocos de neve? Que então é a geração que sucede a síndrome do imperador. Vamos ver. Alto nível intelectual, não é? É o que falamos no início. Crianças que têm uma inteligência brilhante, não é? Logo aprendem com maior facilidade, não é? Sabem mexer, sobretudo na tecnologia. Vamos seguir, Luiz. Muita informação. Eles navegam pela internet, não é? Eles sabem do que está acontecendo no mundo, mas tudo assim superficial. E emitem a opinião deles, não é? Como se fosse extremamente abalizada, não é? Eles sabem só o verniz do negócio por causa da internet, não é? Então, um comenta, o outro comenta, eles sabem, no nosso cotidiano a gente fala, sabe que o galo cantou, não é? Mas ficou aí. Então, tem muita informação, embora muito superficial, mas eles já se colocam, né, como grandes sabedores do assunto. Uma extrema habilidade tecnológica, isso aí nem precisa dizer, né? A facilidade parece que já nascem sabendo mexer com o WhatsApp, né? Com coisas assim que eu faço isso para aprender, né? Menino de 2 anos, né? Meus netos. Mas, por outro lado, olha a parte emocional. Então, a parte intelectual está aí. São esses primeiros 3 itens, não é? Mas uma facilidade enorme de se sentirem ofendidos. Se frustram com maior facilidade.
justamente porque no processo educacional, na primeira infância, eles não criaram resiliência, não encontraram limites, não é? Soltos. E se a criança é criada solta, ela também não tem segurança. O que dá segurança é o limite. Minha filha, isto você não vai repetir. Não é bom. Isso, por causa disso, disso. Não faça de novo. Então ela sabe até onde ela vai. Se os pais não colocam esse limite, eles não criam esses mecanismos internos de enfrentamento. E tem pouca tolerância à frustração. E com isso, desistem com muita facilidade também, não é? Então a gente vê jovem que começa um curso, começa outro, não é? Começa um trabalho, um emprego, porque começam a surgir dificuldades e ele, não é isso que eu queria, não é isso que eu esperava, não é isso que está acontecendo. Então ele tem a expectativa de obtenção de facilidades sem esforço. É lógico, os pais estiveram sempre ali pertinho, super protegendo, tirando todas as dificuldades, trazendo a vida o mais fácil possível, resolvendo todos os problemas para eles, na hora que eles vão crescer, na expectativa de encontrar facilidades. E a vida traz isso? Não traz. E sem esforço. Quantos estão dispostos a parar uma noite estudando? Eles já querem, pronto, eu tenho direito, não é? O professor tem que fazer isso, né? A mãe tem que me dar isso, tem que fazer isso para mim, o meu pai, a minha avó. Hoje eu tenho visto adolescentes cobrando dos avós, e os avós cedendo também. Então, expectativa de obtenção de facilidades sem esforço. Dificuldade de construção de uma carreira profissional. Isso está demais da conta, não é? Porque uma carreira pressupõe que se comece de baixo. E você vai galgando, né? Através da experiência, não é? De outros cursos que você vai fazendo, agregando conhecimento. Você constrói uma carreira. Hoje, uma grande parcela da população jovem já quer estar no topo, não é? Já quer entrar por cima. Então, eles já querem estar ganhando bem. Quando fala que vão começar com salário, com salário mínimo, muito pouco, isso não dá para mim. Não dá. Porque acostumou com muita facilidade. Então, dificuldade de construção de uma carreira. E aí mudam de trabalho para outro, até que muitas vezes desistem e eles voltam para dentro de casa. Isso não acontece? E ficam sem atividade dentro de casa. Desistiram. Sensação de fracasso. Mudanças frequentes de emprego. Está associada a isso. Vamos continuar. Dificuldade. Isso é demais. Dificuldade de relacionamento com figuras de autoridade. Quer seja professor, quer seja o patrão, não é? Quantos saem do emprego porque o patrão falou isso comigo, e falou num tom que eu não gostei. Isso não acontece? Olhou para mim de um jeito que eu não gostei. Nunca foi contrariado. Nunca. Gente, é muito sério. Porque essa síndrome, este conjunto de comportamentos que configuram essa geração, e é o que a gente está vendo na sociedade moderna. E aí, já que tem dificuldade de relacionamento com iguais e, sobretudo, com figuras de autoridade, eles vão buscar um lugar seguro, que é voltar para dentro de casa.
Então, a gente vê jovens aí de 30 e poucos anos que ainda não conseguem sair de casa e se estabelecer na vida. Mas isso é consequência de todo um processo educacional equivocado, que partiu de premissas falsas, de crenças falsas, como essa, de que, né, eu quero ver o meu filho feliz. Minha missão é essa, criar filhos felizes. E não é. A nossa missão é educar, compreendendo que educar é tirar, é dar condições, né, para que a criança ela desenvolva todo o potencial que ela tem, que ela trouxe dentro dela, não é? E reconstrua aquela bagagem pretérita que precisa ser refeita para ela galgar patamares evolutivos superiores, tá? Eu vou parar por aqui, eu acho que o mais importante já foi falado. Acomodação na casa dos pais, medo de parecer... nossa, esse aqui eu não podia deixar de falar. O medo de parecerem fracassados, quer dizer, o jovem, olha quanto sofrimento decorrente dessa condução equivocada do processo educativo. Isso é muito doloroso, porque isso está lá na alma do jovem. O medo de parecer fracassado, porque ele sempre foi endeusado, né? A princesinha da mamãe, não é? O príncipe, né? E a mídia ajuda muito a construir essa ideia de príncipe, de princesa, né? Que tem todo direito, que merece tudo, né? E de repente ele chega à adolescência, à juventude, não consegue se inserir, não consegue ficar no trabalho, não reconhece figuras de autoridade, quer dizer, ele se desadapta da vida em sociedade, mas tem medo, não quer parecer fracassado. Ele volta para casa para se esconder dessa sensação, mas aí entra na angústia e na depressão, que vão gerar outros problemas desafiadores que vão ser abordados agora. É isso. É uma tarefa bem desafiadora essa de ser pai e mãe, né, gente? Eu não vim aqui para colocar peso nos ombros de ninguém, tá? Os pais têm uma missão muito nobre, mas temos que ficar muito atentos para não cometer esse tipo de equívoco, né, que tem consequências tão graves. A escola está sofrendo muito. Sim. É um sofrimento muito grande, porque qualquer tarefa que o professor cobre, qualquer material que o aluno esquece em casa, ele vai para a sala de aula desprovido dos utensílios de maior necessidade. Então, está cobrado, o professor está pegando o presente, está desrespeitando, troca de lugar da... Então, tudo ele tem uma argumentação. Pois é. Isso eu acredito que agora o outro desafio é essa questão da família e escola, que a Elaine vai tratar a seguir. Você tem toda a razão, não é? E como é algo que está trazendo grandes dificuldades na vida moderna, nós vamos também focar de uma forma específica, tá? O pior é que a família vai lá e ainda concorda com o aluno, né? Ainda bate no professor, quer matar o professor. Bom dia, meus queridos. Vamos continuar então agora conversando sobre o bullying, que é algo tão agora epidêmico. Bom, o bullying é um ato de violência, muitas vezes sem motivo nenhum, outras vezes com algum pequeno motivo, sobre uma pessoa ou grupo. Geralmente é utilizado para desestabilizar a outra pessoa, né? Para ridicularizar e tudo mais. E é muito comum agora nas escolas. É mais uma luta que os professores e diretores de escola têm de fazer para poder controlar essa questão
do bullying. Quer dizer, não basta estar ali para ensinar, né? Ainda tem de se preocupar com todos os conflitos que daí advêm. E é muito interessante porque esse problema crônico está se expandindo de tal maneira que está se tornando incontrolável. Então, quem já sofreu bullying quando pequeno, quando a gente era criança, era uma coisa que todos consideravam, é coisa de criança, largava para lá e parava por ali, né? Hoje é muito mais complicado. Muitas vezes são pequenos empurrões que... Obrigada. Que um aluno dá no outro, um colega, pontapés, beliscões, puxada de cabelo, menina é mais comum, né? A puxada de cabelo. Então, aquela criança fica sendo vítima de um grupo, às vezes. E quando nós estamos em grupo, a gente às vezes tem um comportamento de manada, comportamento de massa. Nós agimos porque estamos envoltos com o grupo, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Aí quebramos, depredamos a cidade e batemos no colega, que é o grupo todo que fez, não foi um só. Então a gente se esconde no grupo para agir dessa maneira e é muito, muito triste, né? E querendo excluir, inclusive, o companheiro. É uma forma de tentar excluí-lo do grupo, tentar ridicularizá-lo para que ninguém fique com ele. E isso vai bater muito no que a Beatriz falou agora, na questão da criança aprender a resistir a essas investidas para que ela não traga consequências para ela, para a família, para a sociedade piores, como nós vamos ver depois, inclusive, o suicídio, né? É interessante que há uma diferença entre bullying feito por meninos e por meninas. Vocês talvez já tenham observado isso, né? Os meninos, geralmente, eles atingem mais em questões físicas. Brigam, rolam no chão com o outro, empurra, xinga, dá pontapé, etc. As meninas, a coisa é mais sutil. Elas contam para o grupo da escola inteira o segredo da colega. E aí desmoraliza a colega perante o grupo maior. Uma coisa que a fez com confidência fica público. E olha a gravidade disso, que hoje em dia usa-se inclusive as redes, as mídias para isso. Né? Nós estamos cansados de ver aí pessoas que colocam fotos para uma pessoa determinada e que aquela foto vaza para o mundo inteiro, ridicularizando uma situação que seria uma situação íntima, uma situação de confiança. Né? Então, é muito comum as meninas fazerem esse tipo de coisa. Então, vocês vejam como nós somos cruéis, né? Tanto os meninos quanto as meninas, na hora que queremos ameaçar alguém. E uma outra coisa interessante que acontece muito, que às vezes os pais não ficam atentos, é que fazem chantagem também, querendo dinheiro para não contar o segredo, para não expor a foto, para não expor o recado que a menina mandou, o diário que ela tem, ou um zap que ela mandou para a colega. Então, muitas vezes, os pais não entendem como é que está sumindo dinheiro em casa, o que houve, o que é aquilo, e é isso, ela tem de pagar, e cada vez somos maiores, às vezes até dando joias, dando objetos de valor, para que a outra se cale. Isso vai no crescendo desesperador, e acaba não conseguindo deter, né? Então, é muito mais grave do que a gente imagina. Bom, só que a gente, quando fala em bullying, nós pensamos muito mais do agressor, que é uma pessoa sem caráter, sem moral, não foi bem educada pela família, ela vence esses limites do respeito social e tudo mais. Não desculpamos, mas também julgamos. Ele é infeliz assim, ele faz isso porque é de família de mãe solteira, porque o pai abandonou, porque tem o TDAH e outras coisas mais. Né? É um menino desajustado desde pequeno, eu conheço a família, desde menino pequenininha já era assim, tal. Só que nós esquecemos da vítima. Ficamos muito centrados no agressor e esquecemos da vítima. E a vítima está sofrendo em dobro. Posso fazer um comentário? Pois não?
Os pais da vítima podem processar os pais, a escola, na forma da lei, na máxima extensão da lei, inclusive hoje, né? Então existe um problema jurídico aí também. Hoje em dia nós temos mais recursos, né, para poder agir, mas de qualquer maneira sempre expõe muito a vítima, né? Então muitas vezes a família se cala para poder proteger a criança, às vezes desnecessariamente, mas para proteger e não deixar que ela seja novamente vitimizada, né? Então é muito interessante, porque nós damos atenção às vezes ao agressor, queremos que ele seja preso, que ele seja tirado da escola, que ele seja tirado do clube, mas esquecemos de dar o apoio que a vítima necessita para que ela se refaça, para que ela tenha o que a Beatriz chamou, inclusive, de resiliência, né? E a vida é assim mesmo, a gente leva não da vida o tempo todo, temos de ser fortes para poder viver. A vida na Terra não é para fracos não, é para fortes, não é verdade? Então, se nós já criamos a criança vitimizada, mais vitimizada ainda, de coitadinha, ela não vai saber reagir. Quando vier um bullying mais forte, ela pode muitas vezes tentar, inclusive, se matar, porque ela não vê outra saída do ambiente social em que ela pertence. Isso depois nosso irmão Luiz provavelmente vai abordar de maneira mais profunda, né? Bom, outra coisa interessante é que estudos científicos feitos por educadores, por psicólogos, já concluíram que o agressor geralmente é a criança que tem péssimo rendimento escolar, porque ele já é realmente um pouco desajustado e ele está tão mais preocupado em agredir o outro, então ele repete a série, ele tem notas baixas, ele não concentra no estudo, que é uma pessoa realmente já com perfil problemático. Então ele precisa de ajuda. É isso que a gente tem dificuldade às vezes. Nós queremos que ele seja arrancado do ambiente para que o nosso filho não sofra, não é? Mas ele também precisa de ajuda porque é um ser em desequilíbrio, inclusive desequilíbrio social, né? Bom, a reprovação, inclusive, nesses casos é muito grande mesmo. Nos casos de agressão, inclusive, nós temos de pensar, quando é uma coisa leve, uma coisa boba, até muitas vezes o bullying é feito até em família, entre irmãos, né? Põe um apelido no outro, cabeção, um apelido qualquer no outro, né? Primos, isso é muito comum em família, mas geralmente é permeado por muito afeto, né? Não é o caso, às vezes, num grupo na escola, no clube, na sociedade. Então, é preciso que a gente esteja muito atento à questão do atendimento psicológico a essas crianças, tanto a vítima quanto o agressor. Porque há que se deter esse processo e que se ajudar essa pessoa que é vítima de si mesmo também. Muitas vezes até por problema de complexo de inferioridade, né, Beatriz? Quer mostrar que é melhor debochando do outro, fazendo bullying com o outro. Bom, isso de modo geral é o que a gente gostaria de falar sobre o assunto, mas gostaria de pensar uma outra coisa. Existe um filósofo que criou um termo muito interessante chamado modernidade líquida. Que nós vivemos atualmente tempos líquidos. Ou seja, os valores que eram sólidos, que a gente cultivava e aprendeu a respeitar, dissolvem na nossa mão como uma água que escorre. Então, isso em relação à família, em relação aos valores éticos, em relação à política, em relação à economia, em relação a todos os aspectos da nossa vida. Então, isso também está acontecendo com as crianças que fazem o bullying, porque não receberam em casa, que é onde está a formação, que é a função da família, a importância de usar esses valores, de respeitar, de nós não permitirmos que os filhos façam isso, como a Beatriz falou muito bem, apropriadamente, dar limites. Não, você não vai fazer mais isso não é ético, isso não é correto. Você gostaria que fizessem com você? Então, nós esquecemos, hoje em dia delegamos a televisão, a babá eletrônica, o computador, o celular, os filhos, né? Delegamos a educação para a escola não, a função dela é instruir,
e educar dentro de limites, mas a educação básica é da família. E aí, quando ele cresce, faz isso, nós nos espantamos. Criamos um monstro em casa, um desajustado, e depois não entendemos porque que o nosso filho não tem respeito com o coleguinha, por exemplo, que tem um defeito físico. É muito comum isso acontecer. Então, essa modernidade líquida, tempos líquidos, está trazendo problemas seríssimos de relacionamento no mundo inteiro. Então, nós precisamos de atentar contra isso, para ter valores seguros, ter conversas realmente sérias com os filhos desde pequeno, não permitindo, isso é coisa de criança, deixa para lá, não. Isso é coisa de criança que pode trazer consequências seríssimas, espirituais, inclusive, para os nossos filhos, né? E também para o outro ser que é agredido. Bom, dentro disso, nós gostaríamos de colocar uma coisa interessante. O Livro dos Espíritos nos ensina que o Espiritismo veio com uma missão especialíssima na Terra, que é exatamente combater o materialismo. Todo mundo já deve ter lido isso lá e se admirou em Kardec, naquela época, perguntar aos espíritos e eles responderem isso. Por quê? Porque na medida em que você sente que além da matéria há um ser espiritual, que você é um ser espiritual em passagem pela Terra, para se educar, para se transformar em um ser melhor, muda toda a configuração do relacionamento humano. Nós não podemos mais nos relacionar como coisas líquidas, assim como algo sólido que é o espírito, no aspecto ético e moral. Então vejam vocês como a doutrina nos ajuda até a entender o momento atual e a cortar toda essa avalanche que está vindo aí em cima de nós, levando a humanidade nesse descontrole realmente grande, total. Aí eu me perguntaria a vocês, nós sempre falamos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos passando lentamente, desde a época de Kardec, Jesus já falava isso, que os tempos novos virão, já estão preparando a nova era. Ele é lento porque tem de mudar, tem de haver transformação nossa. O mundo não vai ser um mundo de paz se nós não tivermos a paz dentro de nós. Então, individualmente, coletivamente, tem que ser mudado todo esse processo para a regeneração. Agora, lembrando que regenerado é aquele que está saindo da prisão, né? Não é bom não, ele está só se regenerando. Então nós não vamos esperar que será um mundo ditoso, ainda não. O bem vai prevalecer, mas não é ainda um mundo de seres muito perfeitos, não. Mas já será bem melhor do que o atual. Então, quem que habita um planeta de provas e expiações? Não são espíritos evoluídos, né? Raramente nós temos aí os espíritos missionários, puros, raros, bons, alguns, e a maioria são seres imperfeitos, com grandes dificuldades, como nós, todos. Ora numa área, ora na outra, mas com grandes dificuldades. Agora mesmo, Beatriz colocou ali a assertiva de Kardec, os tempos novos que virão, não é? Dizendo que são espíritos mais inteligentes, mas não quer dizer que sejam bons. Então, quanto mais inteligente é o nosso filho, mais temos de nos desdobrar e auxiliá-lo a adquirir ética e moral. Porque ele alcança muito intelectualmente, mas não quer dizer que moralmente ele esteja no mesmo nível. São as duas asas que muitas vezes estão em condições de desvantagem, sempre é a parte moral. Ser inteligente é muito mais fácil, né? Do que se transformar com disciplina, com equilíbrio moralmente. Então, somos nós mesmos que habitamos a Terra. Por isso que existem tantas desavenças e por isso que existe o bullying. Se nós habitássemos um planeta de paz, de regeneração, e soubéssemos todos, somos espíritos em trânsito nessa escola abençoada da Terra, nós jamais debocharíamos de alguém. Jamais riríamos de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais ou físicas por algum motivo. Jamais desprezaríamos os mais velhos. Beatriz comentou que tem visto adolescentes exigirem dos avós
Quer dizer, a outra geração, além da geração dos pais, coisas impossíveis, cobrando dos avós. Quer dizer, não há mais limite, é tudo líquido. São todos colegas, todos iguais. Não pode ser assim. Há que ter, ensinar a criança a ter respeito aos mais velhos, a obedecer, a dialogar, sim, mas também ver os limites compatíveis que uma educação cristã precisa nos dar. E nós estamos perdendo o freio disso. E as consequências são muito dolorosas. O pior é que nós voltaremos como filhos deles, né? Provavelmente. E aí estaremos em maus lençóis, porque as nossas poucas possibilidades espirituais vão ser testadas numa família, em desequilíbrio, numa família sem limites, em pais alocados, né? Então nós vamos herdar de nós mesmos, como diz Emmanuel, nós herdamos de nós mesmos. E aí vamos passar bastante aperto para nos reajustarmos. Bom, outra coisa que nós falamos é a questão dos grupos agirem como massa, que é muito grave, e isso realmente é muito comum no jovem, no adolescente, porque ele só se sente bem estando em grupo. Então ele age como grupo. Às vezes é um menino até que é bem educado na família, que está em fase, frequentando até às vezes a casa espírita, em fase de crescimento, mas como os colegas querem fazer algo, mesmo que ele não julgue correto, para ele não se sentir isolado, porque ele não tem a capacidade de resistir a frustrações, ele então cede e faz igual. Então isso é muito grave. Por isso que nós temos como espíritas um material fantástico para trabalhar com a família, com os pais. Precisamos de usar esse material de reflexão para que os pais possam ser ajudados a educar os filhos, porque eles não nascem com receita, né, com uma bula. E os pais também não têm sabedoria, às vezes, para sozinhos conseguirem resolver essas questões. Então é muito importante que o filho tenha isso que nós chamamos de resiliência, que ele aceite ser diferente do grupo. Não vou fazer o que o grupo quer, vamos quebrar aquela tabuleta. Não vou, porque eu sei que isso não é correto. Vamos rabiscar as casas todas da vizinhança. Não vou, porque não é minha propriedade, é do outro. Então nós temos de criar crianças fortes para resistirem a essa modernidade líquida. Eu vou contar para vocês um fato que eu acompanhei muito interessante. Um adolescente estudava numa escola que tinha inclusive 2 colegas cegos, uma moça e um rapaz. E ele frequentava a casa espírita, frequentava a mocidade espírita, menino de 14 anos mais ou menos. E ele com o colega colocaram o pé na frente da menina, que era cega, e ela caiu na sala, para todo mundo rir, né? Eles ficaram assim os heróis da sala, e quebrou a bengala dela, andar na rua. E foi aquele vexame, ela levou aquele tombo, se machucou, perdeu a bengala e tudo mais. Esse menino chegou em casa. É difícil deixar no queixo, né? Esse menino chegou em casa e a mãe o recebeu e perguntou: como foi de aula hoje, meu filho? Foi tudo bem? Tudo ótimo, sem problema nenhum. Não teve problema nenhum, coisa diferente nenhuma na escola? Não teve não. Tá bom. Antes dele chegar alguns minutos, uma colega de sala ligou para a casa dele e falou com a mãe desse menino: o fulano fez isso assim, assim agora na sala. E eu estou admirada porque eu conheço a família e sei que vocês não o educam assim. A senhora não tem ideia do que aconteceu, o vexame que foi, o sofrimento da menina cega. Pois bem, quando o pai chegou, os dois assentaram e conversaram com o filho. Quer dizer que você agora está perseguindo cegos, perseguindo pessoas com deficiência. É isso que você aprende quando a gente vai com você para a favela? Quando você vê as dificuldades, quando você ajuda no trabalho junto aos necessitados? E ele não teve outro recurso senão confessar que realmente fez aquilo. No dia seguinte, a mãe foi à escola e falou com a diretora que queria que ele ia comprar com a mesada dele outra bengala para a menina, como comprou, e que ela queria ver se ele podia levar todo dia a menina no ponto do ônibus para ele ver a dificuldade que é andar
numa rua toda esburacada, as calçadas, né, horríveis, para levar e cega, né, com a bengala. Aí o diretor disse, olha, duvido que ela aceite, porque ela vai ter medo dele, né, de um adolescente grande, dele repetir a situação na rua e tal. Então isso não foi conseguido, mas ele comprou a bengala e no dia seguinte entregou a bengala para a menina e pediu desculpas. Daí uns dias ele veio do centro espírita e chegou em casa rindo e falou assim, aí pai, o que você fez comigo está aqui nesse papel. Era uma página do nosso irmão que desencarnou agora, que escreve para jovens, esqueci o nome dele, Richard Simonetti, do menino que havia pintado o muro do vizinho e o vizinho descobriu, correu atrás dele e ao correr ele quebrou a perna. O pai espírita levou para o hospital, engessou a perna do menino, ele ficou lá com a perna engessada em casa não sei quantos dias. E quando acabou, ele disse, agora então pai, está tudo bem, né? Eu estou bom de novo, minha perna está perfeita, vida que segue. O pai falou, agora você vai corrigir o erro que você fez. Tem uma lata de tinta comprada com a sua mesada, um pincel lá, uma brocha, e você vai pintar o muro do vizinho que você danificou. Ah, mas não, eu já quebrei minha perna, já foi o suficiente. Não, você não reparou o prejuízo que você deu ao vizinho. Então e aí ele estava rindo porque o pai conseguiu no dia seguinte, na Associação dos Cegos em Juiz de Fora, um estágio para ele. Porque lá tem estagiários que ajudam os cegos a fazer os deveres. A primeira pessoa que ele foi atender era ler o livro de história para a garota cega, que era o colega dele. Então a vida ensina, mas se os pais estiverem atentos, eles podem colaborar muito. Então vocês vejam, meus irmãos, nós não podemos deixar absolutamente isso passar em branco. É coisa de adolescente, é um menino tão bom, frequenta a casa espírita, ele amadurece não. Se nós não tivermos muito atentos, ele vai seguir na vida derrubando cegos por aí. Então é preciso que a gente corte isso enquanto é tempo, enquanto há condição de educar, para não ficarmos, como ontem eu me referi, aquela mensagem do irmão X, chorando no mundo espiritual pelo tempo de serviço que nós não fizemos, esperando o tempo da misericórdia, que pode demorar muito. Exatamente porque vai depender de outras reencarnações, do encontro com esses espíritos e de uma série de situações que nós não temos controle sobre elas, né? Bom, então a ação da família é muito importante nisso. Nós não podemos de forma nenhuma terceirizar a educação dos filhos. Educação não. É feita com amor, mas com muita energia e com muito limite, né? E o exemplo que a família dá. Se os meninos não veem a família debochar de ninguém, fazer bullying com ninguém, se eles veem respeitosamente a família tratar as pessoas que são diferentes, têm valores diferentes, eles vão aprendendo que esse é o caminho melhor da convivência humana. Mas se nós não damos o exemplo, fica muito difícil. A palavra é quanto o exemplo, que fala muito, que arrasta, né? Que fala muito mais alto do que a própria palavra. Bom, é comum a gente ver, por exemplo, a questão do preconceito, que o bullying, de alguma maneira, trabalha isso, ver a família fazer piadas contra negros, contra índios, contra pessoas de outra religião, fazer piadas contra, enfim, tudo aquilo que não é igual ao do Narciso, né? Que nós temos esse complexo de Narciso. Só é bonito aquilo que se parece comigo. O que é diferente eu repudio imediatamente. Então, uma criança criada num ambiente de crítica, num ambiente de preconceito, ela naturalmente vai aprender a fazer o mesmo. Se nós comentamos o cabelo do outro, comentamos o carro do outro, comentamos o jeito de andar do outro, debochando, rindo, colaborando para que o outro seja ridicularizado, nossos filhos vão aprender que isso é a cultura ideal, que é o que a família faz. Falamos mal da sogra, falamos mal dos tios, criticamos os primos, então dessa maneira ele vai crescer achando que isso é certo e o normal. E a nossa responsabilidade, então, é muito grande.
Na questão da gente criar os filhos com limites, que foi tão bem colocado pela Beatriz, nós gostaríamos só de lembrar que as nossas estatísticas do mundo inteiro e do Brasil, principalmente, estão apontando para suicídio enorme de crianças que não resistem, por exemplo, a um bullying. Como às vezes eles não têm com quem falar, ninguém percebe que ele é a vítima daquela situação, ele sai pelo pior caminho, que é se matar. Em Juiz de Fora nós tivemos esses 2 meses vários casos de suicídio assim, e deixam às vezes um bilhete, por quê, né? Quando os pais vão ver na internet o que eles estavam recebendo no WhatsApp, as mensagens, estava tudo ali, às claras, por que eles se mataram. Então é preciso que a gente haja, ensinando nossos filhos a serem mais fortes, a resistirem, que ninguém é obrigado a nos amar, a nos achar bonitos, a gostar do jeito que nós somos, e nem por isso nós precisamos de morrer ou de matar. E nós temos de aprender que não existe uma pessoa humana igual a outra, nem gêmeos. Né? Se você observar bem, mesmo gêmeos muito parecidos, eles têm alguma diferença. De espírito, então, nem se fala. Podemos até parecer fisicamente, mas espiritualmente, cada um de nós está num grau de evolução diferente. Então é preciso que a gente saiba disso, se aceite como a gente é, querendo se transformar para melhor, sem sair pelo suicídio e sem sair por depressões, muitas vezes advindas, como a Beatriz colocou muito bem, de uma situação de fragilidade psíquica, fragilidade espiritual. E nessa hora os obsessores aproveitam, não é? E agem, levando a pessoa ao mundo espiritual de forma desvantajosa. Nessa hora, a prece e tudo mais, os recursos inimagináveis que nós, como espíritas, temos, pode ajudar muito também os nossos filhos. Eu acredito que o que eu tinha para falar sobre bullying seria isso. Você quer acrescentar, Beatriz, Luiz, alguma coisa? Não sei se passou da hora, passou. Só um intervalo. Intervalo agora? Então tá bom. Então agora, para alívio de vocês, o cafezinho.